ela tá sempre ali, naquela reunião com os amigos. É a loira mais disputada da festa. Gente, é claro que eu tô falando da cerveja. Então chega mais, bora tomar uma, porque você sabe, né? As melhores ideias são na mesa do bar. E hoje, esse vídeo é um oferecimento do grupo Mitidieri, revendedor Ambev, aqui no estado de Sergipe. A gente já sabe, né? Deixa aquele like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Feito? Então, meu caro, um brinde e vamos nessa. A cerveja é uma das bebidas que mais acompanhou a humanidade ao longo do tempo. E vocês sabem que eu acabei de voltar do Egito, né? E os 2 primeiros episódios da série do Egito já estão aqui no canal. Mas antes, espera aí, continua aqui nesse vídeo e depois corre lá para assistir. Mas é exatamente de lá, das antigas terras dos faraós, que arqueólogos encontraram a primeira cervejaria do mundo. A fábrica de cerveja mais antiga já encontrada. Isso porque, ao contrário do que muitos pensam, os trabalhadores do Antigo Egito não eram escravos, principalmente aqueles que construíram as pirâmides. Eram trabalhadores pagos e pagos em cerveja. Eu sei que tem muita gente por aí que iria adorar uma cervejinha junto com o salário no final do mês. E muito além disso, a cerveja no Antigo Egito era uma bebida sagrada e utilizada em rituais. E também oferecida como oferenda às divindades egípcias. E depois do Egito, a cerveja chegou a Roma. E lá em Roma, a cerveja se tornou uma bebida muito mais popular, porque inclusive era mais barata que o vinho. Além disso, a cerveja era meio que uma bebida sagrada também para os romanos. Isso porque cerveja em latim significa cerevisia, que significa bebida feita com cereais. Isso porque cerveja, cerevisia, era uma bebida dedicada à deusa Ceres, a deusa dos cereais e das colheitas. Porém, a cerveja se popularizou mesmo na Europa com um dos mais antigos rivais dos romanos, os germânicos, porque os germânicos eram grandes produtores de cerveja e produziam e comercializavam em rotas comerciais com vários locais da Europa na antiguidade. E foi assim que logo depois, durante a Idade Média, a cerveja se tornou em toda a Europa uma das bebidas mais consumidas, inclusive na região da Germânia, na região da Grã-Bretanha, da Irlanda e Escócia, em pubs, em tabernas e muito mais. E para isso, hoje eu trouxe um especialista. Um especialista em cerveja? Não, um especialista em beber cerveja. Gente, eu quero apresentar meu grande amigo, o Wallace do Medievo, mais conhecido como o Elfo Beberrão. Seja bem-vindo ao nosso vídeo. Wallace, durante a Idade Média, né, ali pela região da Germânia, da Irlanda, da Escócia, mas praticamente ali na Grã-Bretanha, a cerveja em pubs, em tabernas, era muito consumida, inclusive até mais do que água, não é mesmo? Sim, bastante, né? Até porque já era algo rotineiro, né? Vamos dizer assim. E que isso foi se passando por contextos, né, históricos, não somente da Idade Média, mas até um pouco na Antiguidade. Quando a gente vai um pouco na base dos nórdicos também, né, da cultura nórdica, a gente vê também os Vikings, né? Também que a gente vai falar dele já já, hein? É, vamos falar dele já já. E assim, então a gente tem uma tradição aí, até dos povos hebreus também, né? Desde a antiguidade. Então a gente tem várias referências aí, né? E é claro que em contexto diferente. Uma coisa que marcou muito, que é o contexto que eu vivo, né? Que é representando a cultura celta. A cultura celta, ela também tem raiz na antiguidade, porém ela tem essa representação muito forte. Quando se trata do medievo, né? Não somente de mim, né? No caso do medievo, da expressão mesmo, da cultura medieval, como está presente nas festas tradicionais que são mantidas até hoje, né? Quem vai falar um pouco sobre isso, que é o caso da Irlanda, da Escócia, que tem as festas tradicionais, onde tem a forte presença da cerveja. Exatamente, e nessas festas, cerveja e música, a gente tá aqui com um grande bardo, né? Ou seja, bardo, gente, era os músicos medievais, e a gente tá aqui com um deles. E aí toca no grupo Ávora.
Exatamente. Aí, o Avra, que por sinal, a gente já faz parte, anualmente, o Avra, ele está presente em festividades ligadas, é claro, à cerveja, né? Então, a gente carrega essa tradição, porque tudo aquilo que a gente vê no contexto cinematográfico, o contexto dos jogos da RPG, né? Então, que inclusive foi o meu contato, não sei se eu já contei essa história para você, os contatos que eu tive assim, para gostar de música dentro dessa temática celta, foi jogando RPG, cara, foi jogando 3GT, Dungeons & Dragons. Então, a gente, eu na minha infância, né, meus amigos de infância, a gente costumava ler aqueles manuais e também revistas com aventuras prontas, sempre lá na parte cinematográfica, né, que a gente vai gravando O Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia. Exatamente. Então a gente acabou pegando isso aí, coisas que tem a cultura da cerveja, né, principalmente do contexto celta, né? Exatamente. Inclusive, durante a Idade Média, as grandes produtoras de cerveja eram, na verdade, as mulheres, né? Inclusive, elas têm características, né? As produtoras de cerveja, elas produziam basicamente para consumo próprio, mas elas vendiam o excedente, né? Aquilo que sobrava, elas começavam a vender. E elas, para serem reconhecidas como produtoras de cerveja, elas tinham um chapéu pontudo, elas tinham uma vassoura na porta de casa, que era justamente para varrer as folhas e os grãos dos cereais, que era a matéria-prima da cerveja. Inclusive, a vassoura na porta de casa significava que ali se fabricava e se vendia cerveja. E um gato, né, que caçava os ratos que se alimentavam desses grãos que elas produziam as cervejas. Mas aí, gente, aí entra na jogada a Igreja Católica, que percebeu que essas mulheres que produziam cerveja, né, a Igreja Católica, que era basicamente composta por homens, né, percebeu que essas mulheres que fabricavam cerveja estavam começando a ganhar muito dinheiro, enriquecendo, né? E aí eles pegaram essa produção de cerveja e começaram a produzir cerveja nos monastérios com os monges. E essas características que caracterizavam a mulher cervejeira começou a caracterizar o que, Wallace? As bruxas. As bruxas, exatamente. E começaram a ser perseguidas durante a Inquisição. Até porque a mulher com habilidade na produção da cerveja era meio que enxergada naquela época como uma ação de alquimia, né? Uma ação de alquimista, né? Então, e assim, uma coisa que é interessante, né, da cultura da Idade Média, até eu como defensor, né, também, né, da parte medieval, até porque a parte da Idade Média, ela não é somente essa parte, né, que a galera tem somente das trevas, né? Uhum. Mas tem também a parte boa. Veja, se não fossem as mulheres na Idade Média, como é que a gente ia estar aqui apreciando, né, uma boa cerveja? Uma né? boa cervejinha, uma boa estelinha, né? Uma Stella Artois, por sinal, cervejas mais antigas, né? Então, tá aqui. E aí, gente, é uma coisa legal falar sobre essa parte da produção e como também houve, como em todo tempo histórico, a gente vê a parte de quem cria, de quem, no caso, concorre de uma maneira, às vezes, né, ferrenha, e a forma como a mulher é vista, né, que é uma habilidade tão fora de série. A mulher ela foi tão habilidosa na produção da cerveja. E tem outro detalhe, viu, Vini? Não somente na Idade Média, mas na Idade Antiga também. Exatamente. Os hebreus, muita gente até eu costumo dizer, muita gente costuma pular a página da Bíblia, né? Tem uma coisa muito interessante, como é o contexto de Ruth, né? Quando conhece Boaz, ela está justamente na alta produção da cevada. E é dentro do contexto da alta produção da cevada que tem a história de Ruth, né? Da Bíblia, né? A história de Ruth, que ela conhece Boaz e tal. E é na alta produção da cevada. Uma outra referência que é interessante, que a gente vê até na Bíblia, que os hebreus, eles também tinham uma atração pela produção da fermentação por cereais, né? Então, as regras que existiam, por exemplo, na Bíblia tem um livro de Levíticos, ele traz todo um manual, né, de onde você pode extravasar, festejar, bem parecido com o carnaval, sabe? Aquela coisa do carnaval com a quaresma, exatamente. Quando você mete o pé na jaca, mas depois você tem que restringir, entendeu? Então, tem isso, sabe, no livro de Levíticos, onde tem um período de festas. O povo hebreu é muito festeiro. Para quem não sabe, os hebreus amam festa, tá? Então, quem tem algum amigo judeu ou judaizante, né? Então, eles têm uma tradição muito forte, né, das festas. E é interessante notar que há referências, né, da questão de, por exemplo, proibições.
no livro de Levíticos ele mostra o período que você pode beber e o período que você não pode, né, consumir bebida forte. Ele usa a expressão bebida forte duas vezes, ou bebida forte no contexto geral, até porque hebreus são contemporâneos também aos vikings, né, os vikings, né, a gente costuma falar vikings, né, aqui. Tem também, porque naquela época já existiam bebidas, né, inclusive o hidromel já era dessa época, já era do contexto contemporaneamente falando, da antiguidade o hidromel. Muita gente pensa que o hidromel é exclusivamente da Idade Média, mas não, ele já vem da antiguidade, até porque a tradição... Os próprios germânicos, né, que popularizaram a cerveja na Europa, já fabricavam hidromel também. Exatamente. E aí já existia assim, a referência bíblica dizendo assim, produção de cevada, a cevada é o que? A base, né? A base da cerveja. Da cerveja. Então, e também, como se fala assim, por exemplo, a história do profeta Samuel. Né? No caso da Diana, né? Quando ela é vista por um profeta Eli, que ela estava chorando muito. Ele disse, mas o que está acontecendo com você? Ela disse, olha, você por acaso está embriagada? Ela disse, olha, eu não consumi bebida forte, sabe? Ela disse, olha, eu não enchi a cara, não entrei. Sopra no bafômetro, vai! O bafômetro da fé, tá ligado? Então, assim, já falava isso, né? Já usava essa expressão, bebida forte. E também nas restrições do Levítico diz assim, não consumir bebida forte de cereais. Fermentação de cereais, é muito claro isso, entendeu? Para quem costuma ler, né, essas escrituras e tal. E aí a gente volta para aquilo, né? Como já teve presença de mulheres dentro desse contexto. Eu citei aqui no caso de Ruth, Diana, né? Não que Ana, né? Estou dizendo aqui que ela bebia, mas ela representa o contexto que ela diz, olha, peraí, eu tô assim, triste e tal, mas eu não tô embriagada de bebida forte, né? E fala em bebida forte de cereais no contexto de hebreus. E no contexto da Idade Média, as mulheres, como elas foram geniais nisso, né? E é claro, né, tem um contexto da Inquisição, o contexto da Idade Média, às vezes muita gente fala mal da Idade Média, mas carrega alguns comportamentos, a questão da superstição, né? Na Idade Média era muito forte a ideia da superstição. Inclusive, né? Essa coisa do gato, que era símbolo das bruxas, a gente tem até hoje o negócio da superstição aí do gato preto, né? E muita gente acha que gato preto é lindo. Gato preto é lindo, já tive, por sinal. Lindo. Lindo. Então, e durante a Idade Média também, a gente teve lá no norte da Europa, como a gente acabou de falar, né? Os vikings. Inclusive, que também eram grandes produtores de cerveja. E quem produzia cerveja lá nos vikings eram também as mulheres. Mas aí tem uma coisa, um adendo. Na cultura viking, as mulheres possuíam os mesmos direitos que os homens. A cultura viking era uma cultura igualitária. Inclusive, a cerveja era utilizada pelos vikings também como bebida sagrada. Isso porque ela era utilizada em vários rituais, como por exemplo os rituais dos berserkers vikings, né? Eles consumiam cerveja junto com cogumelos alucinógenos. Isso dava a eles uma força incrível e desproviam de medo. Então eles ficavam super fortes e sem medo nenhum em batalha. Não é mesmo, Maus? Com certeza. Algumas séries, né, produzem alguns filmes. Como a série Vikings, por exemplo. A própria série, né, Vikings, né, traz isso. A gente vê as festas onde Ragnar, acho bonita aquela cena onde o Ragnar, ele aparece com o chifre, né, e tal. Tem até uma curiosidade do chifre, né, que diz que é proposital, porque justamente, olha, aqui a gente tá conversando, né, eu pego o que eu fiz, enchi a cerveja, enchi a caneca, né, de cerveja e coloquei aqui, né, tá aqui, conversando, gesticulando e tal. E aí, está lá com a caneca ali, né, a caneca lá, no caso, o chifre, era um pretexto, porque assim, o chifre você não pode apoiar como eu estou fazendo aqui com a caneca, né? Os germânicos têm a tradição, os alemães hoje em dia têm a tradição, a Oktoberfest, a galera sempre anda com um canecão assim, né? E aí, o que acontece? O viking, cara, ele tem aquela parada do chifre, justamente para não ter um pretexto de largar o copo. É de beber até onde você aguentar. Ele não pode apoiar, né? E o mais engraçado é que você ali bebendo, quanto mais você bebesse ali, ficasse ali em pé ali, era sinal de virilidade, mas vamos falar aqui na linguagem nordeste, né, Vince? Macheza, que o cara aguenta mesmo beber bastante. Como no Nordeste, cabra macho. Cabra macho, tá aguentando ali, beber pra caramba e não cai, não arreda o pé. Essa é a ideia, né? E aí é o famoso, né, pé na porta e soco na cara, né, como diz a música lá do Matão. O arreia, mas não cai, né? Arreia, mas não cai, entendeu? Então, tem essa parada, é proposital, né? Aquela cena. E é interessante que o Ragnar, ele tá lá segurando o chifre, assim, naquela imponência, né? É um sinal de imponência, né, também. Ele tá ali só analisando o fato, tá o inimigo dele ali no meio da festa que ele forneceu.
Ele garantiu a cerveja, garantiu a comida e tá vendo o inimigo dele ali infiltrado. Ele tá ali só observando e tal. E é o sinal de reflexão dele, que não é somente a postura altiva, né? Ele tá ali bebendo, segurando ali a cervejinha dele, ele tá ali só de olho. Os costumes ali naquela série dos Vikings, né? Eu nunca mais assisti, velho. Nem sei se tá ainda na Netflix, ainda tá? Eu acho que deve estar né? lá. Eu assisti pela Netflix, é que eu nunca mais assisti, né? Mas assim, cara, é incrível, porque ali tá, porque tem uma autora, na verdade, lembrei agora, é um autor, Tim Wood, né? Ele tem um livro, cara, que tem umas transparências, que mostra tudo aquilo que tá na série. Inclusive a parte dos cereais, né, fermentação e tudo, essa parte ele deixa o contexto muito bem desenhado, como tá no livro. Isso aqui é fantástico. É fantástico. Cara, você vê, mesmo tendo aquele desencontro de contemporaneidade que tem entre Bjorn, Ragnar, Loki, entendeu? Exatamente. O Flock, né? Melhor dizendo, é o Flock. Então Lager, tá? Aslan também. Da figura das mulheres, né? Mas ele tem a parte das tradições, das festas, as cervejas, que eles consumiam bastante cerveja. Você que já chega logo oferecendo aí, só que vamos beber uma cerveja, então já mostra aquilo ali. Isso é que é legal, tem essa tradição, né? Tem essa fidelidade. Então tudo que a galera, você que está assistindo aí, que vê isso na série, isso é real. A galera bebe muita cerveja. E também não traz aí, né? Tem gente que acaba trazendo, Vinícius, é uma coisa legal, que muita gente acaba levando, apresentando o vinho como se ele bebesse exclusivamente hidromel, né? E não é só isso. Claro que tem coisas que marcam, como aquele equívoco do chifre, né? Que a galera tem um equívoco, né? E eram os pré-vinks que usavam chifres, né? Exatamente. Então, agora uma curiosidade, né, velho? Uma coisa que a gente viu, né? Pra quem não sabe, viu, galera? Eu, isso aí, estudou na mesma faculdade e tal. E a gente já esses sabia. dois aqui, a parceria, pra quem assistiu The Witcher, a parceria aqui é tipo o Bardo e o Geralt. Bem isso, mas verdade, pode escrever. Então, assim, assim como acontece vários equívocos, assim, como questão, né, dos chifres, né, a galera tem, né, que tem muita coisa de trazer uma exclusividade de que o vinho que ele só bebia hidromel. Não, ele era muita cerveja, por sinal. Falando isso, a gente tá falando de vinho, cara, vou só uma parada aqui pra deixar você no clima. Vamos deixar o Vinícius no clima aqui, peraí. Deixa eu ver isso aí. Olha assim, pra você entrar no clima aqui, transformar ele em Ragnar aqui, ó. Ah, tô o próprio Ragnar agora. É o próprio Ragnar, falta né, só a espada. Peraí. Tá, mas cara, mas por falar em Viking, algum tempo depois da era Viking, né? Lá pra 1717, o holandês Sebastian Atroa comprou uma cervejaria que estava falindo. E essa cervejaria se chamava Cervejaria Del Horn, que significa o chifre. E aí tem uma curiosidade interessante. A gente estava falando de chifre aqui, né? Que os vikings bebiam cerveja no chifre. Então, Del Horn significa literalmente o chifre. Então o Sebastian Atroa comprou essa cervejaria e montou a Casa Atroa. Porém, em 1726, ele acaba morrendo. E quem assume a cervejaria Casa Atroa é sua mulher, que era também uma grande cervejeira. Assim como as grandes tradições de mulheres cervejeiras ao longo do tempo, na Idade Média, na Era Viking, como a gente falou aqui, né? E naquele mesmo ano, a Isabela Atroa, ela faz uma estratégia de marketing brilhante. Ela faz uma garrafa especial em comemoração ao Natal, trazendo na garrafa uma estela, ou melhor, a estrela natalina. Estela nada mais é do que estrela em latim. Então, a garrafa, né, que era para ser uma garrafa comemorativa, em comemoração ao Natal, acabou se tornando tão popular, tão famosa, que acabou se tornando o nome da cervejaria. Cervejaria Stella Artois. E você sabe onde você pode comprar a sua estelinha gelada para você tomar uma? Com o pessoal do grupo Mitidieri, revendedor Ambev aqui no estado de Sergipe. Então você pode fazer aquela festa, aquela farra, e que
a cervejinha não vai faltar. Valeu, gente. A gente se encontra na próxima. Até a próxima. Valeu. Vamos!